Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Sim, eu fiquei um bom tempo aí sem gravar vídeo aqui no canal, mas aconteceu alguns imprevistos, né? Mas voltamos, estamos aí de volta. E assim, esse ano de 2025 tá lançando séries excelentes e algumas já até acabou, inclusive, que eu estava acompanhando, já acabaram, e outras iniciaram seu ciclo. Então, nesse vídeo, eu quero dedicar aqui alguns minutinhos e eu vou tentar fazer isso de 2 em 2 episódios dessa série, que não é surpresa nenhuma, vocês viram aí o título e tudo mais, que é comentando os 2 primeiros episódios de The Last of Us, né? Tem todo um... Assim, toda série que é adaptada de alguma obra sempre vai ter 2 times. O time que vai criticar e o time que vai elogiar. Vamos lá. A minha proposta com esses vídeos é tentar manter um ritmo de, a cada 2 episódios, fazer um comentário. Então vamos lá. O que eu posso comentar com vocês sobre esses 2 primeiros episódios? O primeiro episódio e o segundo. Né? Vamos lá, no primeiro episódio, assim, fazendo uma análise geral do todo, eles pegaram, inclusive, uma coisa que eles já fizeram lá só um detalhezinho, uma coisa que eles já começaram a fazer lá na primeira temporada, eles continuam fazendo agora na segunda temporada, que é o quê? Que é acrescentar detalhes, acrescentar informações, assim, como é que eu posso dizer, assim, como o jogo, ele tem uma narrativa específica, então muita coisa que o Neil Druckmann, ele queria colocar, mas não cabia. Algumas coisas não cabiam dentro do jogo, porque não iria fazer muito sentido. Então, nas séries, ele consegue inserir informações, inserir elementos que aumenta muito mais a informação sobre esse universo. Então lá na primeira temporada, eles fazem ali uma retrospectiva do que aconteceu na primeira temporada e dá uma ênfase no final da primeira temporada para essa segunda temporada, que é aquele momento em que finalmente o Joey chega com a Ellie lá no hospital dos vagalumes e o momento em que o Joey ele recebe a notícia de que para se desenvolver um medicamento, uma vacina para combater a infecção, para curar as pessoas e erradicar essa infecção e talvez restabelecer a sociedade que a gente conhece atualmente, a Ellie precisaria morrer, precisaria sacrificar a Ellie para salvar a humanidade, por assim, o que restou da humanidade, basicamente. Então você tem esse dilema ético, e que a forma como o Joe ele vai lidar pela ligação que ele na altura ali do campeonato, a relação que ele tem com a Ellie é uma relação muito próxima, uma relação muito íntima, é bem próximo de uma relação paternal. Eles se dão muito bem. Eles estão se conhecendo, ele está ensinando algumas coisas para ela, e papapá, pipipi, ela pergunta uma coisa do passado dele, e ela conta outra coisa sobre a vida dela, e tal, e pá, e muito do que aconteceu com o mundo antes, o mundo que a Ellie não conheceu, que é esse mundo antes do colapso, quem traz as informações para ela é o Joe. O Joe conta para ela como é que acontece, como é que era a dinâmica da vida ali antes do colapso. E isso há uma ligação muito íntima entre os dois, que é uma relação muito importante, porque isso liga os espectadores a esses 2 personagens. E aí a Marlene, que é a líder ali dos vagalumes, dá a notícia pro Joey. E qual é a reação do Joey? Ele mata todo mundo, inclusive a Marlene. Isso não é nenhum spoiler, tá? Quem assistiu a primeira temporada e quem não assistiu, sinto muito. Mas ele mata a Marlene, pega a Ellie. Na verdade, ele mata uma galera, porque ele tá com sangue no olho. Ele pega a Ellie e vai embora. Ela lá, toda drogue, com efeito da anestesia, com a roupa lá, aquela roupa de paciente, pega ela e vai embora. E vai lá para aquela comunidade lá, que o Tom, a Maria e os demais criaram aquela comunidade. Uma comunidade autossuficiente, tudo mais e pá. Beleza. Aí na segunda temporada, todas as situações que são apresentadas no primeiro episódio são flashbacks que a Ellie, ela possui ao longo do jogo. Ao longo da primeira parte ali do jogo, inclusive depois do evento fatídico, ela vai tendo esses flashbacks. Porque, assim, a sequência certa
A sequência certa seria o segundo episódio ser o primeiro episódio e o primeiro episódio seria ali ao longo do segundo episódio. Mas eles decidiram fazer uma inversão, trazer esses flashbacks contando eles ali como o momento presente. As situações estão acontecendo no mesmo contexto, no mesmo período, que é basicamente apresentar, que eu achei muito importante isso, fazer essa inversão, fazer essa costura, porque o primeiro episódio ele é muito importante porque vai mostrar pra gente quem é essa, vai dar mais detalhes, né, na verdade, vai dar mais detalhes do que é, como que funciona essa comunidade Jackson, como eles se adaptam, quais são as lideranças, e mostra também como que a Ellie e o Joey se adaptaram, como eles participam, como eles ajudam, como eles conseguiram se inserir nessa micro-sociedade, basicamente. E aí eles se deram muito bem, eles ajudam muito bem, né, a Ellie, né, com o talento que ela tem, ela ajuda ali nas patrulhas, o Joey também, o Joey, inclusive, ele é uma espécie de construtor, né, porque isso é uma novidade, porque no jogo não, né, ele é uma espécie de coordenador ali das construções, porque na vida passada dele, ele foi um construtor, né, ele tinha uma empresa disso, ele e o Tommy, no caso. Então ele sabe muito sobre essa questão de construções e tal, achei isso genial, muito foda, inclusive, e muito mérito, inclusive, pra galera que faz a maquiagem, porque o cara deu uma envelhecida ali foda, né? Assim, envelheceu bastante ali, né? O personagem, que ficou incrível, ficou muito incrível. Enfim, então todos os eventos que aparecem ali pra gente, não é novidade, em algum momento não é novidade para quem jogou o jogo, o segundo jogo, inclusive. Porque são vários flashbacks que eles colocaram como se fosse, né, um momento contínuo, até chegar no último episódio. Aí, alguns detalhes são novidades, até mesmo para quem jogou o jogo, e que é aquele momento em que o Joe, eles se consultando com uma terapeuta. Aquilo ali é uma novidade, aquilo ali não tem no jogo, aquelas sessões que ele faz, inclusive é uma coisa genial que mostra a construção dos personagens. A psicóloga que tá atendendo ele, ela fala que ela não tá num dia muito bom, porque é o dia em que ela comemora 1 ano, parece, ou 2 anos, que o marido dela morreu, tal do Eugene, né? Aí eu fiquei tentando lembrar, e eu lembrei, e vou explicar quem é esse Eugene lá no jogo. Calma, que a gente tem que dar o contexto aqui da série. Essa cena é muito boa, porque eles inserem um personagem muito importante, um personagem que a gente não tem contato com ele no jogo, né, no caso, mas a gente vai pegando alguns fragmentos e vai entendendo e construindo quem é esse personagem, a importância dele para essa comunidade, no caso. Então a psicóloga, ela vira pro Joey, ela tá bebendo, inclusive, ela tá atendendo ele e tá bebendo ali, né, uma biritinha, e aí ela fala assim, hoje completa 1 ano, 2 anos, eu não me recordo agora, de que o meu marido foi morto. E aí o Joey, ele fica meio incomodado com essa informação. E aí a gente vai entender que na série, nessa adaptação, quem matou o marido dela, que é o Eugene, foi o Joe. Mas ainda na série, eles não explicaram por que o Joey matou o Eugene. Eles não explicam, eles não falam, mas é justamente para esse mistério. Eu acho muito importante deixar esse mistériozinho pra gente ficar tentando buscar quem que ele teria matado o Eugene, né? Que é um cara que no jogo ele é assim, dá a entender que é um cara muito importante, que ele viveu ele morreu assim de causas naturais, vamos dizer assim, por causa de um problema de saúde, digamos assim. Enfim, então você tem essa personagem que, inclusive, me perdoe que eu esqueci o nome da atriz que faz, que inclusive é a mesma atriz que fez lá a mãe do Kevin, do Macaulay Culkin lá do Esqueceram de Mim, né, Home Alone, né, que é um filme clássico, né, de Natal, que ela faz o papel da mãe dele, e aí, ela fez outros papéis e cai ali na série, e ela tá excelente, é uma personagem muito, muito foda. E ali naquele diálogo que ela tem com o Joey, a gente vai conhecendo um pouco mais ali de como que o Joey ele tá lidando com essas questões, como que ele tá lidando com aquilo, né, e vai humanizando o personagem. Isso que é o foda, vai humanizando o personagem. O Joey, que é casca grossa, precisa de fazer uma terapia no meio de um colapso de infectados, quem dirá nós, né? Meros mortais vivendo aí a nossa vidinha aí, né? Todos os dias, enfim. Então esse é um detalhe muito importante que eu achei interessante, inclusive, que não tem no jogo. Outro detalhe é uma cena, eu acho que é uma das cenas mais, talvez a cena mais bonita, a cena mais bem feita, talvez a cena mais
fiel ao jogo, também tem que fazer ali um fanservice, né? Não é pra menos. Que é a cena do momento ali, a gente pode colocar do baile, a gente pode colocar assim, do baile. Então você tem o baile e do mesmo jeito que a câmera desce, é exatamente assim, sem tirar e nem pôr, como acontece ali na cutscene do jogo, né, do segundo jogo, que é a câmera, ela vem por cima, ela vai descendo, aí a gente vê as luzes, e depois ela para e enquadra a Ellie, as costas assim da Ellie. Cara, é idêntico, é exatamente daquele jeito ali. Aí tem todo aquele diálogo dela com o Jesse, aí depois rola a dança dela com a Dina. Enfim, então você tem essa cena, é a cena que a Ellie tá dançando com a Dina, e a Dina demonstra um certo interesse pela Ellie. Que ela, inclusive, tem um interesse pela Dina. Aí rola ali um beijo, aí rola ali uma leve homofobia, né, pelo o dono ali do bar e tal, do restaurante lá e pá. E o Joe, ele dá um empurrão nesse cara. Caralho, que empurrão foda. Ele dá um empurrão no cara, o cara cai no chão, com a cara no chão. E é aquele momento, né, que a Ellie dá um esporro no Joe e sai dali. É basicamente isso. Ah, outro detalhe importante sobre a cena do baile. Se você assiste novamente, que tem um momento, porque tá tendo uma apresentação de uma banda ao vivo. Eu achei isso muito, muito bacana da parte da HBO. Que lá tá lá, tem uma cantora cantando lá no microfone e tal, e vão mostrando os músicos. Aí num determinado momento aparece um homem com a barbinha, o cabelão, tal, uma barba grisalha e tal, bem grande inclusive, ele tocando violão. Aquele senhor de óculos, que parece muito o Andy Serkis, ele lembra muito o Andy Serkis, aquele cara é o compositor da trilha sonora, que agora eu não vou me lembrar o nome dele, eu sei que ele é um argentino, um espanhol. Ele tem, não sei se ele é argentino ou se ele é espanhol, eu acho que ele é argentino, não lembro agora. Eu sei que o cara, ele é, assim, genial, aquele compositor. Genial, genial, genial. Inclusive, até me perdoem, que eu amo demais essa franquia, mas eu não consegui decorar os nomes a tempo para fazer esse vídeo, tá? Então, dá um tempo aí. A gente tem um limite de memória aqui. Memória aqui tá limitada, inclusive. Então, eu achei interessante esse easter eggzinho, pros fãs, inclusive, né, da série e tudo mais, e pá, porque é o mesmo compositor da trilha sonora do jogo. Aquela abertura, aquelas linhas de violão, a trilha sonora clássica, né, que é feito com banjo. Foi ele que compôs essas trilhas sonoras. O cara é genial, esse cara, enfim. Então é um detalhezinho que eu achei interessante comentar aqui com vocês. Enfim, primeiro episódio é basicamente isso. Não tem aquela parte, inclusive, que lá no jogo, que tem uma parte que é basicamente uma espécie de um tutorial para aprender a movimentação, que tem uma parte em que a Ellie e a Dina são escaladas para fazer a ronda, e elas param para brincar de bola de neve com umas crianças. Aí você tem que acertar o máximo possível. Isso não rola, infelizmente não rola, até porque ficaria muito extenso, né? E também não faz muito sentido. O importante mesmo é mostrar o dia a dia da Ellie ali na comunidade, do Joe ali na comunidade, e mostrar que os dois estavam próximos e agora os dois não estão muito próximos assim. E basicamente é isso. Um dado importante é que tem um momento do primeiro episódio que mostra o grupo da Abby, que é esse novo núcleo de personagens. Aparece, eu acho que lá no início do episódio, aparece justamente o grupo da Abby enterrando as pessoas que foram mortas depois que o Joe ele pega a Ellie e vai embora. Que ele mata todo mundo no hospital, não só apenas a equipe lá do hospital, mas também os guardas. Ele vai matando uma galera inteira, né, basicamente. E aí tá lá o grupo da Abby e aparece lá, né, o Owen, né, o grupo dela lá. E aí eles estão enterrando ali, né, os seus companheiros, e eles estão ali discutindo o que eles vão fazer a partir dali. Então aquilo, inclusive, não tem no jogo, e aquilo ali eu achei muito bacana eles terem colocado aquilo ali. Tipo, mostrar aquele outro lado das pessoas que foram afetadas pelas ações, pelas decisões do Joey. O segundo episódio, destaque para primeiro essa construção, né, digamos assim, da jornada, do ritmo do segundo episódio. Então ele vai intercalando entre Jackson e intercala entre o grupo da Abby. O grupo da Abby, ela tá procurando alguém ali na comunidade de Jackson. E uma coisa que eu achei muito vacilo, revelar as motivações da Abby já assim de cara. Eu achei meio precipitado. Eu achei um pouco precipitado por um lado, mas depois avaliando um pouco mais, eu pensei, bom, eles estão... Grande parte do público que vai assistir a segunda temporada, grande parte não jogou. Essa é a verdade. Grande parte da audiência não jogou o jogo.
porque é um jogo bem específico, para um público muito específico, até porque é um jogo exclusivo para PS4. Então não são todas as pessoas que têm a disposição ou o interesse de ir lá comprar um PS4, disposição eu falo isso aqui, tá? Disposição de ir lá comprar um PS4 e jogar o jogo, né? Que, inclusive, quando você compra o PS4, um jogo original também tem que ter disposição. Vocês estão querendo me entender. Enfim, depois disso, depois de assistir o episódio, eu falei assim, não, foi precipitado para mim que conhece a história. Mas talvez, para quem não conhece, tem que ter ali um motivo de cara. Deixar muito no mistério, talvez, pode perder esse espectador. Eu acredito que seja isso. Não sei, posso estar enganado. Inclusive, então, a Abby, ela aparece com o grupo dela, o grupo ali dos amigos dela, e ela está procurando alguém. E a forma como eles vão adaptando, como eles vão cortando o que não precisa ser colocado na série, porque parte desse momento que a Abby aparece, você joga rapidamente com ela no meio da neve, é meio que parte de um tutorial. É meio que um tutorial. Rapidamente você joga com ela, e aí tem a narrativa, o episódio todo ele vai te preparando para chegar, vai afunilando até chegar nesse momento. A Ellie, ela tem que fazer uma ronda, que ela tá escalada para fazer essa ronda, depois do episódio que aconteceu da homofobia, sentir falta da piadinha que ela faz com o sanduíche, porque no jogo dublado, ela faz uma piadinha, um trocadilho, né, com o cara que foi homofóbico com ela, ele pede desculpa e dá um sanduíche pra ela. Aí ela dá pro Jesse. O Jesse aceita e tudo mais e tal, aquela coisa. Então eu senti falta desses detalhezinhos, mas, cara, né, pra quê, né? Não precisa. O importante é a história sendo contada. Enfim. E no segundo episódio, a relação dos dois não tá muito boa, sabe? Aquela distância e bem complicada. Lembrando aqui de cabeça, né? Porque a gente assiste assim e algumas coisas vão sumindo. Mas basicamente eles estão observando que está se aproximando uma nevasca. Pode ser que venha uma nevasca, mas eles estão muito otimistas que ela vai passar pelo lado e vai embora. Mas quando o negócio começa a engrossar, tem uma galera que está fazendo a ronda, e eles mandam um sinal para voltar. Só que uma galera não consegue voltar, então tem que se esconder. E nesse processo de se esconder é quando acontece aquela cena ficou muito bem feito, a cena em que você está jogando com a Abby e um grupo de infectados começa a correr atrás dela. E destaque importante, eles mostram isso na série, como de onde que esses infectados vieram. Eles saem, eles vão brotando da neve, né? Eles estavam ali meio em suspensão, digamos assim, eles estavam ali em estado de suspensão e alguma coisa vai lá e despertam eles. Que é justamente o que a Abby faz, porque para ela descer pelo desfiladeiro, ela deita, bate o pé e provoca uma espécie de avalanche, uma microavalanche. E ali os bichos eles despertam e vão correndo atrás dela. E aquilo ali ficou muito bem feito. E aí ela começa a correr, tem um momento da grade, um momento que ela fica ela fica esmagada por uma grade, e vem os infectados, né, tentando pegar ela, e os caras, os bichos, eles não sentem, né, não sentem dor, né, então eles vão tentando passar a mão pela grade e vai cortando, assim, na força que o bicho tem, né, é muito louco isso, né, e aí ela passa por essa grade, ela vai se arrastando e os bichos vão tentando puxar ela. Essa cena ficou muito fiel, incrivelmente fiel ao do jogo. E aí segue, né? Ela vai correndo. Um bicho tenta agarrar ela e é exatamente nesse momento que vem o Joe e mata o bicho. E aí o Joe, levanta menina, levanta, vamos embora daqui e tal. E aí, pronto, caí de guarda-chuva e encontrei o cara que eu tô procurando, o Joey, né? Aparece ali com ela. A única diferença que acontece ali da série com o jogo é que nesse momento o Joey ele sai para fazer a ronda com o irmão dele, o Tommy. E na série eles mudaram isso. Eles mudaram. Quem tá fazendo a ronda com o Joey é a Dina. Então eles pegam ali a Abby, entra dentro de um galpão e ele puxa assim a Abby para subir no cavalo e ela dá ideia. Eu estou com um grupo meu, nós estamos numa casa aqui para a direção norte aqui. Deve ser a mansão dos fulanos. Então vamos para lá, que é mais perto daqui, que se a gente for tentar voltar para Jackson, tá muito longe, é muito arriscado. Beleza, então vamos. E aí, cara, é uma tensão muito forte que a gente fica, porque o Tom, ele tá se preparando para ir atrás também do Joey, só que a nevasca prende ele. E não só isso, a nevasca
Tá começando, mas um grupo de infectados é avistado lá na frente da planície, uma pessoa lá no high ground, né, digamos assim, na parte mais alta da muralha deles, chama a atenção e fala: infectados, infectados. E era o elemento que precisava para prender o Tommy ali na comunidade. Então o Tommy ele fica preso porque ele precisa salvar a galera. Ele, Maria e os demais precisam salvar. E assim, é uma cena incrível dos infectados vindo, batendo, né, na frente, assim, na madeira da muralha deles, né, do paredão que eles têm ali em volta da comunidade. Pá, e é bala e mata esses bichos e queima, e esses bichos não param até que vem um baiacu. Quando aparece um baiacu, e é interessante porque na série, quando aparece para ser mais verossímil, né, um baiacu, quando ele vem, bicho, é morte na certa, porque o bicho é gigante e muito forte, ele é um tanque, né, aquele bicho. Só que lá no jogo, o baiacu, ele é assim, ele é temido, mas dá pra você matar ele. Um certo, gastando um pouco dos seus recursos, mas você consegue matar ele, né? Você tem que dar tiro, jogar molotov, jogar bomba, mas você consegue matar o bicho. E ali, na série, ele é muito mais colossal, digamos. Ele é muito mais Hulk, né, digamos assim, né? Porque ele quebra ali a barreira e vai entrando e vai destruindo tudo, né? E o Tommy consegue matar ele, gastando todo o combustível dentro do lança-chamas. É impressionante essa cena. Muito bem feito. O bicho cai queimado, fungo queimado, né? Churrasquinho de fungo, basicamente. E para quem não tá ligado, o baiacu, vamos lá. Se a gente for pegar a história do primeiro jogo, passam 20 anos do colapso. E do final do primeiro jogo, no caso é o final da primeira série, da primeira temporada, para o início da segunda temporada passaram mais 5 anos, ou seja, então são 25 anos depois do colapso. Então, nas explicações que a gente tem, o baiacu, ele é um infectado que está infectado há 20 anos. E no caso agora 25 anos, né? Então, o baiacu significa... Porque o infectado ele vai passando por várias etapas até chegar no baiacu. O que é o baiacu? Ele recebe esse nome porque o corpo do infectado, do hospedeiro, ele é revestido por fora com uma espécie de uma carapaça que o fungo coloca. Então por isso que ele é muito resistente, por isso que você pode descarregar um pente de arma que o bicho não vai cair, ele vai se ferir, mas ele não vai morrer. Por quê? Porque o fungo, ele faz todo um casulo em volta do corpo do infectado para ele deixar daquele jeito. Monstro grande. Então o baiacu, diferente dos outros, por exemplo, ele está no estágio há muitos anos, tipo desde o início do colapso ele está infectado. São raros de aparecer? São raros de aparecer. Eu estou muito ansioso, para a gente concluir aqui, eu estou muito ansioso para aparecer os espreitadores, que já apareceu, né, lá acho que no segundo episódio, no segundo ou no primeiro? Acho que no primeiro episódio apareceu um espreitador, uma espreitadora, e eu estou muito também empolgado para ver como que eles vão adaptar como é que é o nome dele? Eu esqueci o nome lá do bicho. Tem o baiacu e tem um outro que aparece no segundo jogo que ele faz uns barulhos assim. Ai, gente, esqueci o nome do bicho. Como é que é o nome dele? Que ele é também grandão. E aí quando você chega perto dele, ele solta uns esporos assim perto da gente. Esqueci o nome do bicho. Vai aparecer aqui o nome aqui. Eu esqueci o nome do bicho. Mas uma coisa que o pessoal sentiu falta na primeira temporada para a segunda foi a questão dos esporos, né? Eles não falaram muito dessa questão dos esporos, porque você pode ser infectado ou morrer, por exemplo, com os esporos, se você não tiver uma máscara, ou então pela mordida. Eu acho que no caso dos esporos a pessoa morre asfixiada e tudo mais. E a Ellie, ela é imune não só apenas à mordida, mas ela também é imune aos esporos. Ela consegue respirar tranquilamente quando tem os esporos. Mas para disfarçar, ela utiliza máscara. E nem na primeira temporada e basicamente nem nessa segunda temporada eles vão tocar nesse assunto, pelo jeito. Que dá um visual bacana, né? Dá um visual bacana, os esporos e tal, e pá. Que é mais um elemento de risco, né? É mais um elemento de risco. Não é só você prevenir a mordida. Tem também a questão dos esporos, colocar máscara, mas aparentemente parece que eles não vão tocar nesse assunto. Aparentemente, não sei. Talvez sim, talvez não. Enfim. Falei que eu ia falar sobre o Eugene. O Eugene, quem é o Eugene lá que aparece no primeiro episódio da série? O Eugene, de acordo com o segundo jogo, o Eugene, ele é um cara que, junto com o Tommy,
fez parte dos vagalumes. Ele era responsável, tipo, ele tinha lá um entendimento de bombas, ele era expert nessa parada. Só que ele desistiu, ele abandonou os vagalumes no momento em que ele participou de uma ação dos vagalumes, em que ele explodiu uma bomba, fez ali um atentado terrorista, e ele explodiu uma bomba, matou alguns guardas da Fedra, mas também matou muitos inocentes. Aí ele ficou com a consciência muito pesada e resolveu sair. E justamente encontrou esse grupo de Jackson. E era um cara com muitos conhecimentos, além de entender de bombas, ele também sabia, por exemplo, mexer com eletrônicos, todo tipo de coisa eletrônica ele sabia mexer. Tanto que no segundo jogo, ele ensina, inclusive, a Dina algumas coisas básicas de eletrônica. Tanto que lá tem uma situação que acontece já na história um pouco avançada, depois do momento fatídico, que a Dina, elas encontram um hotel, um teatro, acho que é um teatro, que tem um rádio amador, que ele está estragado. E aí a Ellie olha aquilo, deixa quieto, quando ela volta, a Dina está lá, consertou e está recebendo transmissão do rádio. Então a Dina, ela foi treinada pelo Eusseldine, e tem uma situação que acontece lá no primeiro episódio, que elas encontram um abrigo, um esconderijo, que era do Eudine, um abrigo cheio de plantações de maconha, que era ele que fazia aquilo. Inclusive tem um outro easter egg, né? um outro fanservice, que é o momento em que a Ellie, na série, tá? Na série, ela acha uma máscara, só que uma máscara adaptada, né? Uma máscara de gás, só que em vez de ter o filtro aqui na ponta, o Eudine, ele colocou um bong. Ou seja, a pessoa, ela fuma ali a parada, ela como é que fala? Ela faz esqueci, ela inspira, vamos dizer assim, ela inspira ali a parada do bong e ela tá com a máscara, então provavelmente tem um 100% de aproveitamento ali, né, utilizando essa máscara bong, né, enfim, ela faz até uma piada, né, máscara bong, genial e tal. Enfim, voltando ao segundo episódio. O momento fatídico, ele muda algumas coisinhas, detalhes pequenos que eles mudam. No momento em que a Ellie chega na casa, chega no local e se depara com a cena, testemunha ali o ato, é muito, muito fiel, muito parecido com a cena do jogo. Que ela abre a porta, ela saca a arma, alguém, tipo, levanta a mão pra cima, eu acho que ela só não dá o disparo, mas ela vai lá, o cara levanta a mão dela pra cima, ela saca a faquinha dela, né, o canivete dela e machuca o rosto da pessoa. Aí depois jogam ela no chão. E ali, naquele momento, imobilizada, ela vê toda a cena da Abby espancando o Joey, justamente com um taco de golfe, que é um detalhe importante, né, que eles resolveram deixar. Só que a forma como ela finaliza ali a parada é bem diferente, é assim, detalhezinhos diferentes do jogo. Porque no jogo, a Ellie tá lá, eu vou matar vocês, levanta Joe e para com isso, e ela começa a chorar, né? E é um momento, assim, muito, muito tenso, um momento muito, 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 muito tenso, e até mesmo para quem já sabia que ia acontecer aquilo ali, você fica, assim, impactado, você dá uma hiperventilação, você fica ventilando, hiperventilando, porque é muito isso. Sabe, é um momento muito tenso, e aí a Ellie, ela fica, levanta, Joey, para com isso, deixa de brincadeira, eu vou matar vocês e tal, exatamente como acontece no jogo. E aí, no jogo, como é que a Abby finaliza? Ela dá mais uma tacada, que fica, o ângulo da câmera fica nela, de frente para ela, ela vem e dá digamos assim, como é que eu posso dizer, o golpe final, o golpe de misericórdia, digamos assim. E na série ela pega alguma coisa e enfia nele, que aí mostra, inclusive. É bem violento. Mostra ele enfiando alguma coisa bem na nuca dele. É bem violento, inclusive. E aí eles vão lá, desacordam a Ellie, e o segundo episódio finaliza com eles indo, o Jesse, e a Dina, né, já acordada, né, porque eles injetam um sedativo na veia dela, e aí corta o finalzinho, eles voltando para Jackson completamente destruída por conta da invasão desses infectados, e eles vêm puxando, eles enrolaram assim num pano, e vêm puxando com um cavalo o corpo do Joey. Então, assim, o terceiro episódio vai ser relembrar esse momento, eu acredito, né? Vai ter ali um anteriormente, no episódio passado, vai relembrar esse momento, e o
o momento em que o Tommy recebe a notícia. Então, sim, todo mundo vai ficar impactado e justamente nessa parte que acontece o diálogo da Abby com o Joey, meu nome é Abby, e não sei o que, e tal, pipipi. Naquele momento ali, ela fala pra ele por que ela tá ali. E no jogo, a gente só vai descobrir isso lá na frente, muito lá na frente. Então, quem jogou ficou assim, mas por que ela fez isso? Qual o motivo? A gente sabe que o Joey, ele matou uma galera aí, mas ele fez isso pra sobreviver, e papapá, não justifica isso. Então, você fica com muito ódio da Ellie. Então a gente só vai descobrir isso lá na frente. E ali no episódio, eu falei no início que ficou muito precipitado, porque ficou mesmo precipitado. Eu acho que poderia ter segurado um pouco, né, a parada, segurado um pouquinho ali e deixado no terceiro episódio, no quarto episódio, né, enfim. E talvez, pra mim, eu acho que ficou um pouco precipitado, acho que poderia ter segurado esse mistério um pouco mais pra galera, quem não jogou, inclusive, ficar assim, poxa, o que aconteceu? Por que isso aconteceu e tal, e pá. Mas, enfim, a galera, eu acho que a gente tem que esperar, né, os próximos episódios pra entender como é que eles vão encaixar daí pra frente, como que eles vão intercalar a jornada da Ellie, a ida dela e o retorno dela, e depois a jornada da Abby. Porque tem, assim, é muito complexo isso, porque depois que acontece o momento fatídico, você joga com a Ellie. Até ela encontrar, ela vai encontrando todos os amigos da Abby, e aí depois ela volta. Aí quando ela volta, aí você tem um corte, e aí você passa a jogar com a Abby. Aí você joga várias horas com a Abby, aí depois volta novamente para ela. Enfim, é uma maluquice, mas é uma narrativa que funciona muito. E eu já falei demais. E é isso. Daqui 2 episódios eu volto novamente pra gente falar um pouquinho mais sobre esses elementos. Valeu, obrigado por assistir. Vai aparecer mais 2 vídeos aqui. Assista aí, deixa o like, acompanha a gente. Desculpa, tá? Por eu ficar muito tempo sem gravar aí. É nóis. Valeu.